Olá, boa noite para o senhor, boa noite para a senhora, boa noite para todo mundo que está ligadinho aqui no SBT. O SBT Interior desta segunda-feira, dia 8 de abril, já começou com as notícias mais importantes do dia aqui na região. A polícia investiga um ex-bispo suspeito de estupro e importunação sexual contra um padre na diocese de Catanduva. O investigado já renunciou ao cargo. A vítima, que prefere não mostrar o rosto, diz que foram 2 anos de sofrimento. O suposto abusador era, além de líder espiritual, um superior hierárquico, o que deixava o padre em posição frágil para se defender. Ele conta que foram muitas as situações em que o então bispo da diocese de Catanduva teria abusado sexualmente do subordinado. Eu jamais esperava essa atitude dele. Ele pegou e pulou em cima de mim, com mordidas, ameaças, né? E ele foi introduzindo a língua dele dentro da minha. E depois, com muita pressão psicológica, ameaças, ele introduziu o pênis na minha boca, até que ele pegou e ejaculou lá dentro, né? Depois ele prometia, falava, pressionava para não contar nada, que isso nunca tinha acontecido, que era para eu pegar e não contar, porque se eu contasse ele ia acabar com a minha vida de padre, porque ia ser a palavra dele contra a minha. Porém, ele não parou. A vítima se afastou de algumas atividades, como as aulas no seminário, para não encontrar o suposto abusador, e diz que tudo o que viveu trouxe sérias consequências para a saúde emocional. Eu tentei várias vezes tirar a própria vida. A minha vida, desde que ele fez isso, perdeu sentido, né? Ele conta ainda que alguns seminaristas o procuraram, denunciando que também teriam sofrido abusos sexuais por parte do bispo. O padre juntou todas as provas que pôde e procurou a igreja. Com a pressão, o suspeito renunciou ao cargo, mas manteve salário e regalias. Frustrado com a atuação da igreja, o padre procurou a polícia e fez uma denúncia de estupro e importunação sexual contra o bispo. Espera agora que a justiça comum seja mais efetiva. O advogado que cuida do caso diz que um inquérito já foi instaurado. O inquérito está tramitando em busca de provas algumas que foram indicadas, né, por mim na petição e por ele, né, na narrativa que ele me passou. Toda a versão dele eu resumi ali num requerimento e encaminhei isso para a justiça, né, para a polícia judiciária. Agora o trabalho é de polícia, né, judiciária, na instalação do inquérito para apurar, né, a verdade dos fatos. A vítima conta que hoje vive à base de remédios e acompanhamento psiquiátrico e que não sabe se um dia vai superar de fato tudo o que viveu. Foi todo um sonho, foi toda uma vocação destruída por uma atitude sórdida, né, de um bispo que era um pai espiritual na fé. É algo que eu estou tentando ressignificar, porém com muita terapia, muita ajuda de profissionais, muitos medicamentos. Que caso absurdo, não é? Em nota, a Diocese de Catanduva informou que a orientação do Papa Francisco é para que, diante de infrações penais cometidas por membros da Igreja Católica em caráter individual, as autoridades competentes devem ser acionadas para tomar as providências cabíveis. Além da atuação da polícia, o caso também está sendo investigado pelas autoridades da Igreja. E em Valparaíso, a polícia investiga um suposto estupro contra uma menina de 8 anos. O autor do crime é um homem de 55 anos, companheiro da avó dela. A criança foi até a casa da avó pegar um ventilador e ele a convidou para jantar. Como a menina estava demorando para retornar, a mãe decidiu ir até lá e, quando chegou, teria presenciado o abuso. A polícia foi acionada e o homem negou os fatos, mas ainda assim foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. E este não foi o único caso. Em Rio Preto, a polícia também está investigando um suposto estupro a uma adolescente de 13 anos.
Segundo o boletim de ocorrência, a menina de apenas 13 anos teria relatado à mãe que foi vítima de um abuso sexual cometido por um homem de 30 anos. Ela foi encaminhada ao Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto, onde passou por exames e também atendimento psicológico. O caso segue em sigilo, mas está sendo investigado pela polícia. Nós conversamos com a delegada da Defesa da Mulher, que deu orientações sobre casos como esse, o que os pais ou responsáveis devem fazer. A primeira medida é procurar pela delegacia. Hoje, quando se elabora esses BOs, a menina nem precisa comparecer à unidade policial. Aliás, nem pode. Então, porque ela será encaminhada imediatamente ao HCM. Lá ela vai passar por psicólogos, técnicos, que vão trabalhar tanto no exame de corpo de delito, como você bem disse, nesse atendimento psicológico, de modo a confortá-la e não revitimizá-la. E depois do intervalo, quem tem alguma pendência com a Justiça Eleitoral ainda tem um mês para regularizar a situação. Mas é bom resolver logo para evitar aquelas filas de última hora. E os detalhes da previsão do tempo. A gente volta já. De volta com o SBT Interior nesta segunda-feira, e o melhoramento genético colocou Araçatuba em posição de destaque. A região é hoje referência em programas de melhoramento que atraem criadores de todo o mundo. O objetivo é melhorar e aumentar a produção pecuária e garantir menores impactos ao meio ambiente. A cidade, conhecida como a capital do boi gordo, agora tem um novo apelido: a Terra da Genética. Os programas de melhoramento genético no setor agropecuário fizeram Araçatuba, no interior paulista, ganhar destaque. Hoje o município atrai pecuaristas de todo o mundo. A gente olha lá no início, nós com os pecuaristas, o gado aqui. Depois, uma segunda fase, esses animais começam a ir para outros estados, mas aí o pecuarista começa a agregar valor à produção dele, passando a fazer os investimentos em genética. Nós somos pioneiros quando a gente olha aí em genética bovina, nessa questão de agregar valor para dentro da propriedade. Então a gente tem grandes exemplos aqui de produtores que também fazem parte aqui do Ciram, ajudaram a gente a construir a nossa história e estão levando aí a genética de Araçatuba para o mundo inteiro. O melhoramento genético surgiu em Araçatuba na década de 60, com o objetivo de produzir animais mais bem adaptados e que pudessem ir mais cedo para o abate, aumentando a qualidade e a rentabilidade do rebanho. O segredo do melhoramento genético está tanto nas fazendas quanto na tecnologia investida em laboratórios. Os animais passam por um processo de seleção natural nas propriedades rurais. Todos recebem tratamento padronizado, consomem pasto e são expostos ao mesmo ambiente. Logo após o desmame, que acontece de 7 a 8 meses após o nascimento, o DNA dos animais é testado em laboratórios. É nessa etapa que os produtores conseguem identificar quais deles têm uma genética privilegiada. O melhoramento genético, ele traz para nós um intervalo de gerações bem menor do que um rebanho sem melhoramento. Então, só essa diferença que esse animal fica menos no ambiente já é um ganho, para o meio ambiente e para o mundo como um todo. A gente tem que otimizar os recursos, que são finitos. O Brasil é o celeiro do mundo e a gente tem essa missão de entregar alimento para o mundo, não só para nós. E o melhoramento genético, ele vem de encontro a isso. Por quê? Ele vai conseguir fazer você produzir mais, com menos e em menos tempo. O processo até Araçatuba se tornar referência nacional foi árduo, já que o setor começou a perder força com a chegada das usinas de cana-de-açúcar no início dos anos 2000. Muitos pastos foram substituídos por canaviais e a pecuária de corte entrou em decadência. Apesar dos desafios, a cidade conseguiu manter o posto de referência na pecuária internacional. Para os próximos anos, o objetivo é adotar a integração com outros sistemas produtivos e assim equilibrar os interesses econômicos e ambientais. Araçatuba tem a vocação e tem as pessoas do gado, e isso a gente não pode perder. Então a gente acredita que nessa nossa região, isso não é só Araçatuba, mas num raio aí de 500 quilômetros a partir daqui, a gente precisa ter fazendas com agricultura, com floresta e com pecuária. Inclusive existem sistemas que são os agro-silvo-pastoris que permitem os produtores explorar essas três coisas, Então assim, a minha visão de futuro é que a gente consiga combinar pecuária com agricultura e floresta e ter o melhor sucesso para os produtores médios, pequenos e até mesmo os grandes.
A terça-feira vai ter uma leve queda de temperatura e chuva em boa parte do interior paulista. Nas regiões de Araçatuba e Presidente Prudente, a chuva pode vir com mais força. E na região de Rio Preto, a probabilidade é menor, mas em pontos isolados também pode chover. Aliás, esta deve ser uma semana de bastante instabilidade no clima, viu? Vamos conferir os detalhes da previsão do tempo para amanhã. Em Araçatuba, o dia começa com sol, mas no decorrer da tarde a nebulosidade aumenta, o que deve causar pancadas de chuva, máxima de 29 graus. Em Presidente Prudente, o dia deve ser nublado, com possibilidade de chuva no fim da tarde, mínima de 22 e máxima de 28 graus. Em Rio Preto, o sol aparece e as nuvens aumentam durante o dia, mas não deve chover. As temperaturas sobem um pouco mais e a máxima chega aos 31 graus. Em Guararapes, o sol aparece entre nuvens e deve chover no fim da tarde, máxima de 29 graus. Em Inúbia Paulista, a nebulosidade aumenta no decorrer do dia, com chuva também à tarde, mínima de 21 e máxima de 28 graus. E em Potirendaba, o sol aparece, as nuvens ficam mais intensas no fim do dia, mas a previsão de chuva é menor, máxima de 31 graus. Eleitores de todo o país têm um mês, exatamente um mês, para regularizar a situação eleitoral, solicitar a transferência de domicílio e atualizar dados cadastrais. Embora o prazo ainda seja relativamente grande, é bom correr para evitar as filas de quem deixa tudo para a última hora. O sorriso no rosto é de quem está com o título de eleitor regularizado. A Leonice é de Minas Gerais, mas já mora em Araçatuba há 15 anos. Ela estava com o documento cancelado, pois não votou e nem justificou em várias eleições. Mas esse ano vai ser diferente. Eu fiquei 2 eleições sem votar, aí eu estava com algumas multas e também com o título cancelado. E aqui agora está tudo certo. Veio aqui no cartório rapidinho e já pode votar nesse ano. Já sim, já está tudo certo. Falta apenas um mês para o fim do prazo para regularizar o título de eleitor ou registrar o documento pela primeira vez. Depois do dia 8 de maio, nenhuma mudança poderá ser feita. Por enquanto, quem procurar pelos cartórios vai evitar as longas filas. O eleitor que não regularizar, que estiver com o título cancelado, a princípio, ele não vota nas eleições, mas há altas consequências, como não pode prestar concurso público, ele não pode receber proventos de servidor público, etc. Várias decorrências do título estar cancelado. O alto número de títulos cancelados ou sem regularização é uma realidade no interior do estado de São Paulo. Na cidade de Araçatuba, são aproximadamente 32 mil cidadãos que estão com o título de eleitor cancelado e cerca de 3 mil estão com o documento suspenso. Em Rio Preto, são mais de 46 mil cancelados e quase 7 mil suspensos. Já em Presidente Prudente, 36.606 pessoas ainda não regularizaram o documento. Outras 3 mil estão com o título suspenso. Segundo o chefe da 11ª Zona Eleitoral, a frequência de irregularidades é maior entre os jovens e atrapalha as eleições municipais. Nós estamos no momento que nós temos que estar presente na política do nosso país, votar, escolher o melhor candidato, pesquisar, é muito importante a pesquisa, e incentivar os jovens também a tirar o título, jovens de 16 a 18, que é facultativo, a vir comparecer, tirar o título e exercer a sua cidadania. Olha, a regularização pode ser feita presencialmente em cartórios eleitorais ou, para quem preferir, pelo site do Tribunal Superior Eleitoral, o tse.jus.br. De volta com o SBT Interior, e a Vigilância Epidemiológica de Prudente começou hoje o segundo levantamento do Índice Bretô de 2024, com o objetivo de monitorar a proliferação da dengue na cidade. Quase 4 mil imóveis em 7 áreas da cidade devem ser vistoriados. A previsão é de que em 30 dias o resultado seja divulgado. O índice Bretô é utilizado para definir a quantidade de insetos em fase de desenvolvimento, entre eles o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya. Vale lembrar que no último ano, Prudente registrou 36.197 casos positivos de dengue e 24 mortes. Para efetivar o trabalho, os moradores devem permitir a entrada dos agentes das residências. Todos os servidores estão devidamente identificados com uniformes e documentos.
Além disso, a Secretaria de Saúde começou hoje a instalação de 400 ovitrampas, que são armadilhas para o Aedes aegypti. Nesse método, o mosquito é contaminado por uma bactéria que impede que o vírus de doenças se desenvolvam. As ovitrampas ficarão nas residências por uma semana. Na semana seguinte, as equipes passarão para recolher as paletas, que serão substituídas por novas e assim sucessivamente, conforme cada visita. E falando em saúde, uma pesquisa recente mostra que a pílula anticoncepcional ainda é o método contraceptivo mais utilizado por grande parte das mulheres. E para muitas, a internet é o canal para obter informações. Mas especialistas alertam sobre a importância de buscar orientação médica antes de iniciar qualquer tratamento. Diversas dúvidas cercam a cabeça das mulheres. Quando o assunto é maternidade, ser ou não ser mãe? Já é a hora certa? Qual a melhor forma de evitar a gravidez? Entre todos os métodos contraceptivos, 40% das brasileiras escolheram a pílula anticoncepcional. Isso é o que indica uma pesquisa nacional de saúde. Nos últimos 5 anos, a busca pelo termo pílula anticoncepcional na internet cresceu em relação a outros métodos contraceptivos. Mas ainda existem muitas dúvidas. O Google ajuda muito, né? Às vezes a tirar alguma dúvida. Eu acredito que seja isso, mas pela internet mesmo. Falta explicação, falta estudo, assim, nas escolas. Normalmente elas procuram onde as informações? Com os amigos, ao invés de ser na escola, com os pais ou com o médico. Tem mulher que tem dúvida porque a injeção engorda muito, né? E o remédio tem mulher que passa mal. Eu mesmo, com remédio, não me adapto, só a injeção. A internet tira dúvida ou ela deixa mais com dúvida ainda? Deixa mais com dúvida. Nas farmácias, é comum que as mulheres procurem os profissionais para sanar dúvidas a respeito do assunto. Principalmente no início de tratamento, quando acaba a cartelinha, como eles vão proceder na próxima cartela, então gera muita dúvida. Não é à toa que as pílulas anticoncepcionais se tornaram tão populares. Nos anos 60, quando elas foram criadas, elas continham altas doses de hormônios, o que causava muitos efeitos colaterais. De lá para cá, as dosagens foram diminuindo e elas se tornaram mais seguras e eficazes. Elas têm o objetivo de bloquear uma ovulação e, com isso, não deixar ocorrer uma fecundação e uma gravidez. Mas fora esse benefício, elas também são utilizadas para controle do fluxo menstrual, para diminuir o volume, né, do sangramento ali na menstruação, principalmente aquelas pacientes com quadro de anemia, acaba melhorando, melhorar sintomas de algumas doenças, como a síndrome de ovário policístico, endometriose, melhora de sintomas de TPM, a cólica menstrual. Ainda de acordo com uma pesquisa nacional de saúde, nos últimos 12 meses, mais de 40% das mulheres de 15 a 49 anos sexualmente ativas e que menstruam já utilizaram a pílula anticoncepcional. Quase 23% delas escolheram algum método de esterilização e mais de 20% optaram pela camisinha masculina. Cerca de 10% fizeram uso de injeção e 4,4% colocaram o DIU. Mas os especialistas alertam que cada método deve ser individualizado e escolhido com a orientação de um profissional. Cada paciente precisa passar por avaliação, né, para ver o que ela deseja, qual é o melhor método de acordo com a idade, com as comorbidades da paciente, se existe algum fator de risco aí que contraindique algum método. Antes de iniciar, é muito bom passar por uma consulta para poder avaliar, tirar todas as dúvidas, ver qual é o melhor método para cada um, do que às vezes seguir aí as dicas da internet. E o SBT Interior de hoje está terminando. A gente volta a se ver amanhã. Na sequência, as notícias do Brasil e do mundo no SBT Brasil. Uma ótima noite para todos aí na sua casa e eu espero por vocês amanhã. Tchau!